A manchete é: CPI da Covid, agora transformada em observatório, convoca a imprensa para denunciar embromação da Procuradoria-Geral da República. Essas pessoas não podem ficar impunes, porque se ficarem impunes agora, se houver, Deus o livre, uma nova pandemia, um novo caos no mundo como está sendo essa pandemia, nós podemos sofrer o que sofremos agora ou pior. Por isso, da nossa preocupação que essas pessoas sejam penalizadas, sem cometer injustiças. A CPI da Covid demonstrou, para além de qualquer dúvida, que o Brasil enfrentou a pandemia com a estratégia da tal imunidade de rebanho por contágio. Deixar o vírus pegar geral, matando quem tinha que matar, imunizando quem tinha que imunizar. Em Manaus, onde essa estratégia foi adotada com mais intensidade, 70% da população foi contaminada. Resultado, não foi imunidade de rebanho não, foi uma nova variante, pessoas enterradas em valas comuns e um sofrimento sem fim. Aí no meio disso tudo, um remédio supostamente milagroso para incentivar o pobre a sair de casa e a girar a roda da economia, também uma tentativa de superfaturar vacinas, sem falar no macabro plano de saúde para idosos que realizava experimentos ilegais com seus pacientes. Aí acaba a CPI, o que vem na sequência é uma tour dos senadores entregando relatório e provas para as instituições que deveriam levar a coisa à frente, do Tribunal Penal Internacional aos Ministérios Públicos Estaduais. Aí no meio disso tudo, tem uma visita ao Procurador-Geral da República, que é o Augusto Aras. Obrigado, senador. Obrigado. E boa sorte. Haveremos de fazer um bom trabalho. Se Deus quiser. A gente confia no Ministério Público. Muito obrigado. Confia mais ou menos, né? Saca só. Cada um dos enquadrados nessa CPI tem um destino diferente. Alguns ficam sob responsabilidade, sei lá, do Ministério Público do Amazonas, outros do Ministério Público de São Paulo. E os que têm foro privilegiado, são 12, ficam sob responsabilidade da Procuradoria-Geral da República. Acontece que o normal seria o seguinte: a CPI daria tudo na mão da PGR, da Procuradoria-Geral da República, e ela é que definiria que Ministério Público ficaria com o quê? Só que a CPI pulou esse passo. A CPI decidiu que ela mesma distribuiria para os estados o que seria de competência deles. Assim, Augusto Aras ficou só com aqueles 12 com foro privilegiado. E ainda assim, deu ruim. O senhor não viu nada de errado na conduta do presidente Jair Bolsonaro no combate à pandemia? Os senadores não souberam investigar, mesmo com a ajuda da Polícia Federal, procurador? No dia 25 de novembro, nós recebemos da CPI 1.200 páginas do relatório em que são descritos fatos e indiciados 12 autoridades com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal. Naquele momento, a CPI dizia entregar as provas que estariam vinculadas aos fatos de autoria daquelas pessoas indiciadas. Ocorre que não houve a entrega dessas provas, o que motivou, 15 dias depois, de nós recebermos um HD com 10 terabytes de informações desconexas, desorganizadas. Nessa entrevista ele basicamente deu a entender que o governo inteiro vai se safar porque os senadores foram incompetentes. Procurador, o que o senhor está dizendo em resumo é que o senhor não anda com qualquer inquérito por crassa incompetência dos senadores da CPI da pandemia que até aqui não lhe entregaram uma só prova? A entrega feita 15 dias depois da entrega do relatório foi de um HD com 10 terabytes. Com apenas 1 terabyte, o presidente Michel Temer teve a denúncia feita pelo Ministério Público rejeitada, porque entregar um HD com 1 terabyte ou 10 terabytes não significa fazer o link, fazer a demonstração de que aqueles elementos probantes coligidos na fase da CPI, que é uma fase investigativa, teriam pertinência com os fatos e com os indiciados. A real mesmo é que as informações foram enviadas a ele mais de uma vez e organizadas e reorganizadas várias vezes aí para atender às exigências malucas da Procuradoria-Geral da República. A estratégia da PGR tem sido essa, né? Pede as informações, aí pede as informações organizadas de um jeito, aí pede as informações reorganizadas de outro jeito e vai enrolando, vai ganhando tempo. Aí você se pergunta, por quê? Por que é que o Aras adota essa linha de ação ou de inação?
É público e notório que ele lhe prometeu uma vaga no Supremo, promessa que ele não cumpriu. Não cumpriu, mas se reeleito ainda indica mais 2 para o Supremo Tribunal Federal. Então rola uma esperança, rola um incentivo para o Aras fazer o que está fazendo ou não fazer o que não está fazendo. Só que desse jeito aí ele coloca os senadores da CPI numa situação meio difícil, né? Muitos desses senadores, aliás, votaram para manter o Aras no cargo dele. E assim chegamos a 23 de fevereiro de 2022. A CPI da Covid, agora transformada num observatório, se reúne para denunciar o comportamento do Aras, que não absolve, não condena, não faz nada. E o que nós estamos pedindo, tanto eu, o senador Randolfo, o senador Renan, é uma coisa simples. O doutor Aras, ele, como procurador-geral da República, ele pode condenar, absolver, mas nunca dizer que não tem provas. Se ele absolver, ele entra para a história absolvendo pessoas que contribuíram para a morte de 630 mil pessoas. Se ele condenar, ele está fazendo o dever dele. Agora, o único argumento que o doutor Aras não pode dizer é que não tem provas, porque as provas são públicas. As provas são do conhecimento do povo brasileiro. É de conhecimento de todos. Então, quando a pessoa fala uma coisa desta aí, nós estamos provando que as mesmas provas que encaminhamos à Procuradoria-Geral da República, né? Aqui a primeira instância do Distrito Federal, São Paulo, Amazonas também, viu, senador Randolfo? Foi dados os encaminhamentos. Quais são esses encaminhamentos que nós estamos pedindo? Se você quer investigar um pouco mais, é um direito, investigue mais, ouça mais pessoas. Só que o objetivo todo é justamente não ouvir mais pessoas, não incomodar ninguém. Nós estamos tendo dificuldade com esses encaminhamentos na Procuradoria-Geral da República, exatamente porque há um esforço para desmerecer as provas. Não vão, evidentemente, conseguir, porque esta comissão parlamentar de inquérito, ela investigou tudo à luz do dia, com farto material probante. A sociedade acompanhou não só os interrogatórios, mas ela acompanhou, sobretudo, as provas que esses interrogatórios produziam, até mesmo aquelas provas que foram confessadas, né, e aquelas provas que foram públicas. Tudo com relação ao presidente da República é público. Ok, agora olha para o histórico do Aras. Não adianta reclamar em público, não adianta chamar de engavetador, de prevaricador ou algo que o valha. Nunca funcionou esse tipo de coisa. E aí, faz o que com ele? Se não houver passos, Júlio, na sequência disso, aí no âmbito do observatório nós vamos analisar as possibilidades. Vamos analisar as possibilidades. Mas eu repito, entre o rol de atribuições do Ministério Público Federal, não me parece que embromação esteja lá contemplado. Providências, beleza. Que providências? Aí tem que chafurdar o noticiário para encontrar alguma coisa. Vamos para Isto é Dinheiro. Olha lá, ó. Os ex-membros da CPI chegaram a especular a apresentação de um pedido de impeachment contra Aras no Senado, por não tomar providências e não agir com transparência em relação ao relatório da comissão. Impeachment de presidente, de ministro do Supremo e agora de procurador-geral da República. Olha, um brasileiro que tivesse dificuldades para soletrar palavras simples, tipo uva ou ovo, mesmo esse aí, saberia soletrar impeachment. Decore salteado. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.